gente boa, amada, querida, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, pelo encontro. Eu estou vindo aqui da Glória, de um evento de umas 5.000 pessoas na Praça da Glória, chamada Samba do Time do Crioulo. E tinha aquela multidão lá, e eles foram até Brasília me convidar para eu vir pregar. E que eles queriam, fizeram lá uma pesquisa, e o povo disse que queria que eu fosse pregar lá, para aquele grupo de pessoas que se reúne para o samba, de 15 em 15 dias. E aí eu vim, e foi uma reunião maravilhosa, linda. Tanta gente que está com a cabeça branca e que me dizia: eu estou ouvindo você desde que eu era pequenininho, com 6 anos, 7 anos, meu pai me botava para te ouvir, minha mãe, eu cresci te ouvindo, e aonde quer que você fosse tentando atravessar aquela multidão, era uma quantidade enorme de amor, e o samba estava uma delícia, com tudo que o Salmo 150 manda ter, né? E percussão, e instrumentos de cordas, e flauta, e bandolins, foi muito, muito gostoso. Estou vendo talvez algumas pessoas que estiveram lá. Quem estava lá? Você estava lá, você me disse que viria para cá, não é? E alguns me disseram: eu vou lhe encontrar daqui a pouco. Então, estou vendo você, que me deu um beijo na saída ali antes do carro me pegar. E antes de eu vir, eu estava muito suado. Não é possível você ir para uma roda de samba e sair todo sequinho, né? Aí eu estava meio molhado, passei em casa, troquei de roupa e entrei num Uber e dormi de Copacabana até aqui. Só percebi quando eu vinha chegando aqui a sua pergunta: começo ou te espero? Aí eu falei: tomara que ele tenha começado, meu Deus, porque eu dormi de Copacabana até aqui. Não é longo o trajeto, é rápido, especialmente domingo, mas eu tenho andado correndo muito e estava precisando de qualquer cochilo que eu possa ter. Eu aproveito e disponho dele, me faz muito bem. Amanhã vai ser um dia cheio também. Terça-feira a gente vai para São Paulo, e aí os 10 dias aqui vão ter parecido quase descanso, embora tenham sido dias muito intensos. Mas chega em São Paulo, quadruplica, com aquela quantidade grande de podcasts e de eventos e de um monte de coisas, aquele ritmo de São Paulo que não para, encontros, eventos, os mais variados, e vamos ficar até o dia 23. Eu e a minha mulherzinha, que queria muito estar aqui, mas eu próprio disse a ela que não viesse, porque nós estamos com um cunhado idoso, de 95 anos, que está na iminência de partir. Eu até achei que anteontem ele iria partir, mas vocês sabem aquela melhora da partida? Às vezes a pessoa já está indo e dá aqueles 2, 3 dias de recuperada, e eu falei para ela: não fica aí, porque eu acho que ele está dando aquela última reagida orgânico-mental antes de partir para a eternidade. E ele é 26 anos mais velho do que a minha cunhada, irmã da Adriana. E que ela tinha 17 anos quando casou com ele, já era um homem de... Naquele tempo se chegava à meia-idade com 40 anos, né? Hoje em dia que a adolescência termina aos 45.
Mas naquele tempo não. O cara que chegava aos 40 anos já louco para se aposentar. Hoje em dia é tudo diferente. E a gente não pode ficar reclamando de nada, porque graças a Deus eu cheguei aos 70 muito bem. Eu fui criado com a cultura do século XIX, em Manaus, no Amazonas, e entrei no século XX quando eu mudei para o Rio de Janeiro em 1964, para Copacabana, na época do golpe militar, em que meu pai foi profundamente atingido por ele. Aí foi quando eu saí do século XIX e entrei no século XX, em Copacabana, Ipanema, e vivi o século XX, e graças a Deus, os meus filhos, os meus netos e essa geração nova toda me reatualiza todos os dias, de modo que eu me sinto já um homem de 70 anos vivendo o século XXI de maneira bem contextualizada nele, sem me sentir de modo algum correndo atrás de nada. Ao contrário, eu vejo um bocado de garotada correndo atrás de mim, porque a minha cabeça está lá na frente, aqui no século XXI. Estou fazendo planos para o futuro, cheio de planos para o futuro, e acho que o Senhor ainda vai me dar vida, força, energia, inteligência, sabedoria e capacidade para servir as próximas gerações. Eu tive a bênção de ter 7 filhos, de ter um já vivendo a realidade da eternidade com o Senhor Jesus, 6 estão aqui, o mais velho já está a caminho dos 50 anos de idade, está com 48, e são 3 meninos os que ficaram, 4 meninos e 2 meninas, e agora 7 netos. E uma delas já tem 25 anos de idade, eu vou casá-la no dia 11 de janeiro do próximo ano, lá no jardim da minha casa em Brasília, que eu estou preparando tudo. Falei ontem para ela: meu amor, você ama o jardim, por isso que você pediu para casar no jardim da casa do vovô, mas eu estou fazendo o jardim ficar mais bonito para você. Estou botando plantas novas, flores novas, trepadeiras novas, pérgolas novas, tudo para você ter um casamento delicioso, e vai ser esplendoroso. E eu espero em Deus a bênção de ir casando meus netos ainda. Tem um que já de vez em quando ensaia, digo: calma, garoto, espera, não precisa ter essa pressa toda. Mas a bênção de Deus na minha vida tem sido inequívoca. Eu tenho filhos muito especiais, que são amigos queridos, amados, que se envolvem comigo, me ajudam em tudo, todos eles. Um deles especialmente tem sido meu grande companheiro de trabalho, de ministério, desde que ele tinha 15 anos de idade, e hoje ele está com 47 e é meu companheiraço. E o Senhor é bom. E eu entrei, fiquei feliz quando olhei e vi vocês todos aí. Tive mais trabalho para conseguir achar andando em volta, porque às vezes que eu vim aqui quase sempre foi de dia, não é? E aí hoje estava assim, meio solto, mas eles disseram: não vá que o senhor vai achar, onde tiver mais carro é lá. Aí desça a garagem. Aí quando eu entrei, eu vi o acumulado de carros na garagem. Eu falei: é aqui que eu entro, e é aqui que eu estou, e é aqui que vocês estão. E no mês passado, agora, dia 20 de julho, quase 2 meses, um mês e pouco atrás, o Kleber esteve lá com a gente em Brasília para celebrar os 20 anos do movimento Caminho da Graça, que começou em Brasília como Caminho da Graça. Aqui no Rio, em Copacabana, eu tinha começado o Café com Graça em agosto de 2001. E quando meu filho Lucas partiu para a eternidade no dia 27 de março,
Eu já vinha conversando com a minha esposa sobre a gente ir para um lugar mais sossegado. E aí tivemos vontade de ir para Brasília, e em Brasília estamos exatamente no mesmo lugar há 20 anos, no Lago Norte, que quase nem parece Brasília. Essa Brasília 19 horas e tal, eu nem sei aonde fica, só quando tem que ir a alguma solenidade no Planalto, em algum lugar ali, é que eu vou à Brasília dos escritórios. No mais, a nossa vida é muito gostosa lá num cantinho quieto, onde o Kleber já esteve algumas vezes, onde fica também o meu estúdio, de onde eu faço tudo, do meio do jardim. E hoje é um grande privilégio para mim, meu amigo amado, querido do meu coração, filho da minha alma, eu te amo com toda a força do coração, e o Senhor vai nos dar saúde e vida para a gente viver muitos e muitos anos, abençoando com a graça de Deus muitas outras gerações. Eu cheguei aqui e é normal eu vir sem saber exatamente o que eu vou pregar. Então, não é nada de novo isso aí. Tem sido assim há 51 anos, mais ou menos, que eu tanto prego na mesma Bíblia, quanto vou com liberdade. Mas quando eu ia entrando ali, meu coração ficou tomado pelo desejo de compartilhar com vocês o Salmo 42. E quem tiver Bíblia de papel e texto, abra. Quem não tiver, acha no celular, versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, ou não precisa, pode apenas prestar atenção e acompanhar, que você não vai perder nada. Esse Salmo 42, que é atribuído a um dos filhos de Coré, a família de Coré, uma família de compositores em Israel. Vocês sabem que boa parte dos salmos são atribuídos a Davi, mas aqui nos salmos você tem salmo atribuído a Moisés, como é o caso do Salmo 90, salmos atribuídos a Salomão, salmos de Asaf, salmos dos filhos de Coré. É o caso aqui do Salmo 42, que começa tomando como ilustração dois ambientes. Um no sul do país, Israel, ou, como na maior parte das vezes sempre foi chamado, de Palestina. Muito antes de ser chamado de Israel, ele era chamado de Palestina, ou Filistim, por causa dos filisteus, que por seu turno vinham, muitos deles, da região da Fenícia, ou então por causa da Felístia, que ocupava aquela região litoral onde hoje é Gaza, de modo que foi originalmente terra de Canaã, muito conhecida como Palestina. Por exemplo, nos dias de Jesus, os romanos não chamavam o lugar de terra de Israel, chamavam de Palestina, porque a Palestina designava toda aquela área, e não apenas o que circunscrevia a geografia de Israel. A Palestina envolvia o que hoje a gente chama de Jordânia, o que a gente chama de Líbano, envolvia boa parte da Síria, entrava pelas regiões todas do sul, pegando os desertos do sul, e tinha a parte que ia de Dan a Berseba, que os judeus, depois da entrada na terra de Canaã, passaram a chamar de terra de Israel.
E como os judeus passaram muito mais tempo fora da terra de Israel do que dentro da terra de Israel, a maior parte das vezes e do tempo o lugar foi chamado de Palestina pelos grupos variados que tomaram conta ali. Por exemplo, para os egípcios era Palestina, e o povo de Israel, os israelitas, não os israelenses. Israelense é uma designação de 1947 para cá. Antes de 1947, tinha o povo de Israel ou os israelitas. E que no cativeiro de Babilônia e depois dos medos e dos persas, e no tempo de Alexandre o Grande e dos seus 4 generais, era chamada simplesmente de povo de Israel, que habitavam a Palestina. Mas Israel ficou muito tempo fora daquele lugar. Primeiro, durante os dias de Abraão, era o lugar das peregrinações de Abraão, que peregrinou de Dan até Berseba, e o chão das peregrinações para a descendência de Abraão se chamaria terra de Israel, por causa do nome que Jacó ganhou depois daquela luta com o anjo que a gente lê no livro de Gênesis, no capítulo 32, quando o anjo disse a ele: tu já não te chamarás Jacó, que significa o enganador, o suplantador, mas te chamarás Israel, que significa príncipe de Deus, porque com Deus e com os homens lutaste e prevaleceste. É daí que vem o nome. Agora, eles ficaram muito pouco tempo ali. Teve a história de José. Deus me livre de ter sido pai daqueles 12 filhos de Jacó. Era um negócio horroroso, meu Deus. Era um fratricídio horroroso. Eram uns garotos possessos quase, os meninos. Meu Deus, exceto José e Benjamim, os outros 10 não eram brincadeira. Ficaram 430 anos no Egito, quase o tempo que nós temos de Brasil aqui, por 70 anos a mais apenas. Eles, todavia, ficaram 430 anos no Egito. Foram para a terra de Canaã, foi aquela luta das 12 tribos para tomar o lugar. Alguns conseguiram tomar conta das áreas designadas para as tribos, outros não, tiveram que dividir o status com povos que estavam lá antes deles. E quem lê os livros de Josué e Juízes, especialmente, ganha consciência muito clara disso tudo. Mas nos dias de Davi e posteriormente nos dias em que a maior parte dos salmos foram escritos, aquela era a terra dos filhos de Israel, era assim que se chamava. Quando você lê o Velho Testamento, o tempo todo se fala de Israel, das tribos de Israel de norte a sul. E eu estou fazendo essa introdução longa para você entender por que o Salmo 42 está dividido entre o norte e o sul daquele ambiente. Ele começa dizendo: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Isto era uma alusão ao cenário e à fauna que superabundava e superabunda até o dia de hoje no sul de Israel, na região do Negueb, na região de En-Gedi, na região do Mar Morto, na região onde se achou e foram achados os escritos do Mar Morto. Aquela região toda sul é cheia de cabras montezinhas.
aqui chamadas de corças, que habitam aquelas montanhas de pedra que a gente não sabe como seres sem garra conseguem quase que se grudar nas pedras, uma habilidade extraordinária. Por outro lado, é um lugar com pouca água. Então ele está dizendo: a minha alma está parecendo com as corças, com as cabras montezinhas do sul de Israel, só que elas sentem sede de água e procuram água, especialmente na região de En-Gedi, onde há muitas cachoeiras lindas. Eu já estive muitas vezes lá e adoro as cachoeiras do sul da região, onde você, no meio do deserto, deixa aquela água gelada cair em cima de você e olha para as montanhas, está cheio de corças, as corças ali bramindo para vir beber água. Então essa é a primeira imagem. Ele diz: assim está a minha alma, com sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Significando dizer que ele estava vivendo uma situação psicológica, existencial, espiritual, mental, em todos os níveis da subjetividade dele, de profunda carência espiritual em relação a Deus, especialmente porque ele estava tomado de emoções negativas, de sentimentos subjetivos, de sensação de abandono, de negatividade. Há uma recorrência negativa nesse salmo, que é o que vocês verão o tempo todo. Aí ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Aí outra vez, tomado de subjetividade, de saudade, de memórias, ele diz: lembro-me destas coisas, do pessoal perguntando: cadê teu Deus? Você não é o cara de Deus? Não é o homem cheio de Deus? Não é o poeta de Deus? Não é o compositor? Não é o que fabrica melodias e poesias? E agora a sua vida está completamente oca, seca, está vazia desses significados. Perguntavam a ele a esse respeito, e ele próprio introjetava as questões dos outros, as opiniões dos outros, as perguntas dos outros, e fazia das perguntas, das opiniões de terceiros, a sua própria questão pessoal, que é uma desgraça. Quando você faz das questões de terceiros, da opressão de diversos, da multidão hostil, da reunião dos antagonistas e do questionamento deles, situações que você permite que venham a caracterizar a sua interioridade. Quem quer que permita essa possibilidade se torna profundamente infeliz quando aceita que o significado da sua vida seja determinado pelo questionamento de outros. E eu sei que tem gente aqui que vive isso, que se alimenta dessas dúvidas, que carrega expectações de terceiros como problemas pessoais, que consente que o levantamento de dúvidas feitos por outras pessoas se tornem elementos da sua própria infelicitação pessoal. Quando a gente consente isso, a vida se torna horrorosamente infeliz. E aí ele diz: eu me lembro dessas coisas. E aí, porque ele se lembra disso, ele diz:
eu começo a me alimentar de um ciclo, a viver um ciclo de retroalimentação de tristezas que brotavam da fonte dos questionamentos de outros. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem outra vez a mesma pergunta de terceiros: o teu Deus onde está? Já é a segunda vez que ele alude à questão de outros, perguntando: e aí? Cadê teu Deus? As tuas melodias fazem sentido ou não fazem sentido? A tua vida carrega uma poesia verdadeira ou não? Se Deus é o teu Deus, por que falências aparentes na tua existência, na tua vida? E ele está profundamente impressionado com isso e entra num ciclo piorado. Ele diz que começou a beber as próprias lágrimas, o que é uma imagem de beleza poética extraordinária, mas de diagnóstico psicológico trágico. Quando você começa a se alimentar de dores produzidas por terceiros, por fracassos atribuídos a você, e quando você crê na atribuição desses fracassos e passa a beber tristezas, a se alimentar das tristezas imputadas aos supostos fracassos da sua existência. Esse é o estado desse indivíduo. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, porque esse pessoal que decide existir como cães opressores da existência daqueles que eles percebam que estejam eventualmente vivendo em estado de fragilidade emocional, existencial, psicológica, ou que experimentaram algum tipo de agonia que se assemelhe a insucesso, a fraquezas, a perdas. Quando esse processo se instala, você crê nele e passa a se alimentar do que ele produz no seu coração, você se torna um indivíduo sem alternativa para além da dor imposta pelos outros. Você come a miséria dos outros, a tristeza imposta por terceiros, se alimenta das suas próprias agonias, chora e bebe a sua própria aflição, de dia e de noite continuamente, sem conseguir quebrar esse ciclo jamais. Aí ele prossegue: lembro-me destas coisas, a memória fica grávida de um tempo bom que deu lugar a esse momento que já se prolonga existencialmente e psicologicamente na existência dele, como sendo um tempo de falência. E ele diz: eu me lembro do sucesso. Coisa mais horrorosa do mundo é o indivíduo viver da memória de sucessos aparentes, sucessos quantificáveis, sucessos mensuráveis, multidões, aplausos, gente em volta, grupos imensos para todos os lados. Eu sei exatamente o significado pueril, falso, mentiroso e enganoso das multidões, porque dos meus 18 anos para frente, sem que eu tivesse procurado nada, me jogaram de repente lá em Manaus, no Amazonas, na TV Globo, sem eu pedir, às 6h30 da tarde, todo domingo, de graça. O dono da TV, associado aqui ao Roberto Marinho, naquela época, não era ainda a rede 24 horas no ar, eles davam intervalos de 3 horas para as programações locais acontecerem. E aí o dono da TV Globo em Manaus, que era amigo do meu pai, falou: eu ouvi dizer que o seu filho, que era um dos caras mais doidos da cidade,
Eu vivia na coluna social, porque eu era manequim, desfilava, vivia aparecendo, namorava todas as meninas lindas, gostosas, bonitas, interessantes da cidade toda. E, por outro lado, gostava de briga, de jiu-jitsu, tiravam onda comigo, eu hospitalizei várias pessoas. E aí era coluna social e coluna policial, e meu pai tinha se convertido, pastor da igreja presbiteriana, sofrendo aquele filho horroroso que eu tinha me tornado. Mas eu sei o que acontece, porque do dia para a noite eu comecei a pregar o Evangelho como memória e como conhecimento já estava em mim desde a minha infância, por causa da minha avó, que se converteu no século XIX, a minha mãe no início do século XX, e eu recebi de Deus uma boa memória, de modo que elas ficavam lendo os salmos, os evangelhos, os profetas, e eu ali brincando, correndo, soltando pipa, que se chamava papagaio. Sempre fui bom de bola, e moleque à beça, mas ouvido atento, eu decorei, sem fazer a menor força. Eu sabia salmos e salmos e salmos de cor, textos e textos de cor. Às vezes até a minha avó me perguntava: escuta, onde é que está o texto? Procura aí, Marcos, tanto não sei o quê. Eu não queria nada com aquilo, mas a memória ajudava. E aí, de repente, lá estou eu, convertido, conheci Jesus, o Evangelho. Menos de um ano depois eu estava pregando na televisão, e a cidade inteira embasbacada de como aquilo poderia ter acontecido. Parecia algo semelhante a Saulo de Tarso, que encontrou a luz na porta de Damasco. De repente, o louco da montanha, o The Fool on the Hill, lá dos Beatles, estava pregando o Evangelho, vendo o mundo com lucidez e falando tudo com coerência, assustando todo mundo, a ponto do governador me chamar para saber o que estava acontecendo comigo. E eu tinha chances de pregação para todos os lados, e sei o significado de você ter multidões. Porque se eu dissesse: eu vou falar segunda-feira na praça tal, eu chegava lá, tinha 4, 5 mil pessoas esperando. Nós vamos ter uma reunião num lugar assim, no ginásio tal. Chegava lá, era aquela multidão. Graças a Deus eu tive o pai que eu tive, que nunca permitiu que eu me tornasse um idiota. Meu pai sempre disse: olha, multidão é como vapor, meu filho, vapor, vai e vem. Pobre do ser humano que se alimente das impressões das multitudes e das quantificações. E enquanto eu viver, eu não deixarei que você se torne um idiota, como todos esses aí. E eu cresci com essa lucidez de sabedoria, sabendo que aquilo era circunstancial, era conjuntural, podia estar, podia não estar. A ênfase que eu tinha do meu pai o tempo todo é: filho, se houver 2, se houverem 3, harmonicamente, em amor, reunidos em nome de Jesus, considere que você tem o auditório mais bem qualificado do universo. O resto é decoração. E eu cresci com essa certeza dentro de mim, de modo que nada jamais me subiu à cabeça em nenhuma dessas perspectivas. Mas não foi o caso desse salmista. Ele ficou impressionado com as multidões do passado. Ele diz: lembro-me destas coisas, e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo. Era um tempo de muita gente com ele. Ele estava com saudade desse tempo. Ele diz que é sede de Deus, do Deus vivo, mas lá no fundo era sede de gente, era sede de aplauso, era sede de corroboração, era sede de anuência, era sede de unanimidade, era sede disfarçada de Deus, mas de fato
era a sede de autovalidação. É muito fácil a gente confundir e misturar essas coisas na vida e viver enganos horrorosos e sofrimentos trágicos. Ele prossegue e diz: sim, como eu guiava aquela multidão em procissão à casa de Deus. O que eventualmente, essa alusão à casa de Deus, nos deixa perceber, permitir ou aludir à possibilidade de que o Salmo tenha sido produzido depois da vida de Salomão, quando o templo foi construído, porque até então era um tabernáculo em Shiló, mas aqui ele alude à casa de Deus, a um templo, e como ele guiava aquela multidão, ele cantava, tocava, todo mundo ia com ele, lotava, era aquela coisa cheia, procissão, entre gritos de alegria e louvor. Eu liderava aquela multidão em festa. Isso é extraordinário para o ego, profundamente ilusivo para quem não tem discernimento do que tem valor, não tem valor, do que tem significado, não tem significado, do que é Deus e do que é apenas procissão religiosa, que não carrega nenhum sentido, que não carrega essência, que não traz consigo a verdade e a realidade da harmonia daqueles que com sinceridade de coração adoram a Deus. É muito fácil a gente ficar impressionado com essas quantificações destituídas das qualificações de sinceridade. Fato é que ele está vivendo e experimentando psicologicamente isso aqui. Aí o verso 5 prossegue dizendo: outra vez, porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Parece até que precisa de muita gente para louvar a Deus. É o que ele está dizendo aqui, esse é o engano dele. Meu Deus, que saudade, aquela multidão, eu na frente, aquele povo todo, e agora estou eu aqui sozinho, sem ninguém, que saudade. Minha alma, calma, o povo vai voltar, nós vamos nos tornar muitos. Legião é o meu nome porque nós somos muitos, todos nós. O indivíduo está nessa situação de possesso de crente, possesso de multitudes, uma ilusão psicológica e espiritual horrorosa, mas é nesse estado que ele está. Porque estás abatido, espere em Deus, ainda o louvarei. Cara, entra no teu quarto, como Jesus mandou, fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te ouve e te recompensa. Mas não, se você perde a percepção espiritual e a transfere para os movimentos de praça, de multidão, de gente, de estádio, de volumes, de quantidades, você perde a qualidade da solitude, da vida íntima com Deus, da porta fechada, do quarto fechado, do joelho solitário, da adoração sozinho. Você precisa de plateia, precisa de gente para dizer: eu ainda voltarei a louvar o Senhor. Totalmente idiotado o pobre do filho de Coré, dizendo isso aqui. Me dá pena desse garoto. Aí o verso 6 diz: sinto abatida minha alma. Outra vez, olha só, a subjetividade e o culto ao subjetivismo. É a memória que passou, é a minha alma que está triste. Tudo tem a ver com ele, com a subjetividade dele, com as emoções dele, com os sentimentos dele. Não tem nada de fé instalado aqui. Tudo é emoção, tudo é sensação, tudo é multidão, tudo é aplauso, tudo é muita gente, tudo é corroboração. E ele ficou viciado nisso aqui.
Aí ele diz no verso 6: sinto abatida dentro em mim a minha alma, porque faltava toda aquela multidão validatória. Sinto abatida dentro em mim a minha alma, lembro-me, tudo é passado, lembro-me, passou, já era. Infeliz é o ser humano que tenta se alimentar de memórias, que não tem vida com Deus hoje. Hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Deus é o Deus de hoje. Meu passado pode ter sido como tenha sido, mas a minha vida com Deus se faz no agora, no instante, nesse momento, nesse dia, nessa hora. O resto é circunstância, é conjuntura, é momento, é temporalidade, vem e vai. E no máximo adula e estimula os caprichos da subjetividade, da emocionalidade, que precisam desses cafunés exteriores. Aí ele diz: e sinto abatida dentro em mim a minha alma. Outra vez, lembro-me, portanto, de ti. Deus tinha virado apenas uma memória. Deus não era o Deus de agora, não era o Deus de hoje, não era o Deus de já, não era o Deus habitando o seu ser dele. Deus era uma memória, como para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que eu conheço não tem vida nenhuma com Deus hoje, tem algumas esperanças de que o futuro as salve, mas o que elas gostariam mesmo era de recuperar o melhor de algum passado que ficou para trás, que não vai voltar jamais, mas é dessa frustração incurável que eles se alimentam dioturnamente. Agora, ele muda de cenário. O cenário inicial era o sul, o Negueb, as cabras montezinhas, as corças bramindo pelas torrentes das águas de Engedi. Agora ele vai para o norte. O cenário muda de repente. Como é que eu sei que muda? Porque ele diz, é ele que diz: lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão. O Jordão nasce no sopé do Monte Hermon, na região da tríplice fronteira entre Israel, Líbano e Síria. São 3 rios que nascem de 3 grutas que se juntam e formam o Rio Jordão, cujo nome significa aquele que desce, porque a terra de Israel, a terra da Palestina, aquela geopolítica, ela vai de descida do norte para o sul. O ponto mais alto é o Monte Hermon, com 2.300 metros de altitude e neves perenes até no verão. E é de onde se escorre-se a água, produzindo as fontes que acabam gerando o Jordão, que desce até entrar no Mar Morto no extremo sul e terminar lá. Pois bem, essa geografia não é um suplemento geográfico dispensável, ajuda a compreensão do que eu estou dizendo aqui. Aí ele diz: lembro-me de ti nas terras do Jordão, nos montes do Hermon, no outeiro de Mizar, que está lá, não mudou de lugar até o dia de hoje. Você visita as mesmas geografias, as mesmas ambiências, as mesmas topografias, com as mesmas nascentes, com as mesmas águas, com as mesmas visualizações. E ele diz: um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aí você fica imaginando que talvez, quando ele tenha dito um abismo chama outro abismo, ele estivesse caindo em si.
Poxa, esse negócio não é bom, eu já disse, estou com saudade, ai meu Deus, o tempo não volta, o povo pergunta, o teu Deus onde está? Já falou 2 vezes isso, recorre à memória, à lembrança, quem sabe ele caiu em si? Não, não caiu, não caiu, ele só levou um tombo, literalmente, porque é liso, e é um lugar onde eu já andei, nadei muitas vezes, e vai de descida em descida. Há lugares ali onde a pedra é tão lisa que você pode escorregar. E aí uma onda cai sobre você e a outra te remete para outra. Dependendo do lugar, há inclusive cascatas altas. E se você cair nelas, você pode ir de catadupa em catadupa. Só que ele não está apenas se referindo a algo que pudesse ser uma reflexão sobre o estado dele, dizendo, bom, eu já entendi, eu vou mudar de atitude. Não, ele está falando de fato de um tombo. Ele levou um tombo, ficou chateado até com o tombo, caiu, foi sendo levado de uma cascata para outra cascata, machucou as costas, um abismo levando ele para outro abismo, uma queda d'água para outra queda d'água, no fragor das tuas catadupas, porque, como eu disse, tem algumas delas são cachoeiras altas, fortes, frondosas, intensas, e afogam mesmo, embora eu adore. São regiões lindas para você ficar tomando um banho delicioso. Há muitos anos tem um kibutz ali chamado Agoshirim, que é maravilhoso. É um lugar que você entra, está cheio dessas fontes de água, dá vontade de não sair nunca mais de lá, de tão gostoso que é. Mas para ele, era apenas a ilustração, o tombo que levou, do estado mental, espiritual e psicológico, que ele entendia como decadência, perda, escorregão no limo do ser, indo de abismo em abismo, de depressão em depressão, de queda em queda, de perda em perda. E nada além disso. Não há uma leitura de redenção dele próprio, apenas uma constatação lamurienta. Aí ele diz, todas essas coisas ainda passando sobre mim, eu tão infeliz ainda fui dar o azar de cair nessas catadupas, esse negócio está me afogando, já não basta no meu estado mental, espiritual, o abandono, o povo que me largou. Há um coitadismo aqui horroroso, uma auto-vitimização pavorosa. E deixa eu só te dizer uma coisa, não tem nada que se possa fazer em favor de um ser humano que caia no coitadismo, na autopiedade e na autovitimização. Não há psicoterapia, não há ajuda, não há amizade, não há nada que se possa fazer para ajudar alguém que deu razão ao seu estado de negatividade, de tristeza, e que ungiu esse estado com pena de si mesmo. Eu estou há 51 anos ouvindo as almas humanas e eu vejo como é praticamente impossível você ajudar uma pessoa que cai nesse estado de pena de si próprio. E enquanto o estado é mantido, não há absolutamente nada que você possa fazer. Nada. Nem você, nem Deus. Porque você não aceita. Qualquer que seja a palavra de Deus que venha, tem que vir com a corroboração e a validação da intronização da sua vida, cheia de capricho pessoal, num trono de glória e de quantificações cheias de aplauso, dizendo outra vez, você voltou. Essa expectativa arruína qualquer um. Acaba com a gente em todos os níveis. Profissionalmente, emocionalmente, em qualquer que seja a sua atividade,
em qualquer que seja a natureza do seu modo de ganhar a vida, se você entrar nesse estado de coisas, eu sinto muito, mas não há nada que se possa fazer para ajudar uma pessoa com pena de si mesma. Nada, absolutamente nada. E é assim que ele está. Ele diz, no verso 8, você fica de repente com uma esperançazinha. Poxa vida, parece que ele está começando a perceber. Tá? Olha só, contudo. Quando ele diz esse contudo, dá uma esperança, né? Assim, poxa, o cara acordou. Não é mais uma corça com sede, não está mais com pena de si mesmo por ter caído aqui no extremo norte, no sopé do Monte Hermon, nas cascatas do Jordão. Parou de ficar com aquele culto, a procissão que ele criava, a multidão que o adulava. Ele introduziu uma adversativa que você fica com expectativa de que seja positiva. Quando ele diz, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. Dá vontade de pular, aleluia, amém, meu irmão, você entendeu, que coisa legal, que bom, vai passar tudo, você vai entender que não é de gente que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas não é isso, não é. Olha só o que o cara diz, me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, amém. Uma oração ao Deus da minha vida, fica aí, rapaz. Mas ele não fica. Sabe, tem certas orações que o pessoal tem que aprender a terminar. Tem oração que precisa acabar. Tem salmo que tem que morrer. Porque se você perenizar aquele salmo, ele te mata. Em mais de meio século de pastorado, eu já disse milhares de vezes para ovelhinhas queridas, que são aquelas pessoas incuráveis, são as que mais oram, são as que mais sofrem, são as que menos soluções obtêm, e são as mais piedosas, não na presença de Deus, mas elas têm autopiedade delas próprias. Quando eu era pastor, por exemplo, na Igreja Presbiteriana Betânia, e eu fui pastor titular por alguns anos, depois eu não pude mais, por causa das minhas atividades múltiplas, na Vinde, no país todo e em outros países, aí eu me tornei pastor emérito da igreja durante muitos anos. Mas pelo menos uma vez no mês, eu pregava lá domingo à noite, de manhã na Catedral Presbiteriana do Rio, e à noite eu ia lá, só para dar um beijinho e fazer aquele convívio fraterno existir. E tinha uma senhorinha que já partiu para a glória, graças a Deus, porque as orações dela pararam, porque enquanto ela orou aqui, ela foi infeliz até o fim da vida. Eu não vou falar o nome dela, me veio agora nitidamente o nome dela aqui, na minha cabeça. Meu Deus, quando eu olhava para ela, dizia, lá vem o Salmo 42, outra vez, ambulante na minha direção. Aí lá vinha ela, meu pastor, aí me contava a mesma coisa. Eu já estou ali no meu joelho, ela me mostrava aquele joelho calejado de camelo. Eu fico de joelhos, clamando, o que é que eu faço? Eu digo, minha querida, a senhora pede para Deus resolver coisas na vida de outros. Por que a senhora não trata de Deus na sua vida? Por que tem que ser Deus para terceiros? Cada um decide o que quer. Agora, a senhora quer ser a intercessora com o poder de intervenção no livre-arbítrio de gente que não quer nada com aquilo que você quer que os outros queiram.
E há anos que eu lhe conheço. Eu a conhecia desde que eu cheguei lá com 10 anos de idade, vindo do Amazonas. E ela já era daquele jeito. Depois eu me tornei pastor dela, ela daquele jeito. E depois ela morreu daquele jeito. De fato, a salvação dela foi ter morrido. Porque senão ela estava até hoje, sabe Deus como. Aí chega ela. Você tinha algumas pequenas esperanças. Quando ela entrava com tudo. Ai, pastor, que mensagem linda. Hoje, acho que hoje eu aprendi. Então agarra no que você ouviu e não larga fulana. No dia seguinte, ela morava na minha rua. No dia seguinte, se eu fosse à padaria, encontrava com ela, vinha ela de novo. Era um negócio horroroso. Aí chegava ela e repetia a mesma coisa. Digo a Deus, minha rocha. Os apelidos que ela dava para Deus eram bonitos. Como esse cara aqui também. É bonito, né? Chamar Deus, meu Deus, de minha rocha. Mas era areia movediça na alma dele. Era rocha declarativa. Mas não era a rocha sobre a qual ele estribava a força, a consciência, a existência em fé. Não. Era só o aprendizado de uma declaração dogmaticamente ortodoxa que nunca se transformava em benefício pessoal para a vida. Digo a Deus, minha rocha, 2 pontos. Depois de 2 pontos, você fica esperando que venha um negócio estrondoso. Aí ela diz, por que tu te esqueceste de mim? É o que está aqui, ó. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Oh Deus, minha rocha, tu não te lembras de mim? Tens amnésia seletiva a meu respeito. Tu te lembras de todo mundo, menos de mim. Que salmo mais horroroso. Mata a alma de qualquer um viver assim. Por que tu te esqueceste de mim? Porque hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Ainda pergunta a Deus. Se quem lamenta é ela, é ele. Se quem se impressiona com a opinião de terceiros é ele. Se quem tem uma espiritualidade de quantificação, de números e de contabilidade é ele. Aí transfere para Deus. Esqueceste de mim? Até quando hei eu de andar lamentando e chorando? Enquanto você for assim, eu sinto dizer que você vai comer, beber suas próprias lágrimas, vai morrer de si mesmo. A maioria dos crentes que eu conheço morrem de si mesmos. São seres que vão se envenenando com suas frustrações, suas amarguras, suas tristezas. E ainda mais indo para essas igrejas que tem por aí, que são verdadeiros baús da felicidade. Não é digno com Silvio Santos a gente usar uma expressão tão positiva como essa para designar esses grupos aí, não é? Não, é bet sobre bet. E você pagando granas horrorosas com promessas mentirosas e alimentando a mente arruinada de pessoas que não andam pela fé, mas o tempo todo achando que aquele é o dia, aquela é a hora de que uma visitação extraordinária lhes aconteça e que a vida deles, surpreendentemente, por uma intervenção de Deus, sem nenhuma participação de atitude positiva deles em nada,
venha mudar completamente enquanto eles exercem o seu direito de reclamar, de se auto-vitimar e de não terem nenhuma atitude positiva jamais. Porque hei eu de andar lamentando e chorando sobre a opressão dos meus inimigos? Olha, sinceramente, inimigo, eu tenho um monte de gente aí, e não são 10, nem 100, nem 200, nem 1000, nem 2000, nem 10 mil. 10 mil é um númerozinho mínimo. São milhões. Milhões. Houve um tempo que eu era unanimidade, que eu andava assim na frente da multidão do povo, todo mundo gritando atrás. Mas de 98 para cá, ao contrário. Pareciam aqueles filmes da minha infância. Graças a Deus eu vi o mesmo filme umas 50 vezes, em preto e branco, no Cine Politeama, lá em Manaus, que se chamava Tarzan contra o Mundo. Era o filme que eu via toda hora. Eu ia e via, sabia todos os diálogos de cor. Como me foi útil aquele filme, porque eu tive que viver contra o mundo inteiro boa parte da vida depois de 1998. Com todas as hostilidades, com gente desejando explicitamente que eu morresse. Por que você não pede a Deus para morrer? Eu não estou inventando isso aqui, eu ouvi muito isso por aí. Aqueles seres profeticamente corajosos que só o são por carta, por e-mail ou em comentário de Instagram, mas quando encontram com você ficam todos cheios de reverência, covarde. Oh, meu reverendo, como vai? Mas quando escrevem, meu Deus, parece que estão escrevendo, digitando do Tártaros, lá no inferno mais profundo do Hades grego. Só maldades e perniciosidades horrorosas. São todos covardes, aos milhares, aos milhões, desejando que você desapareça. E se você for uma pessoa desse tipo de fragilidade, você morre, porque psicossomatiza todo o desejo da maldade dos outros contra a sua vida, que não passa da soma das invejas, das dores, dos ressentimentos, das raivas, das frustrações coletivas projetadas sobre você. E pobre daquele que um dia se alimentou dessas impressões, que agora já lhes falta, já não estão presentes, e porque não estão, essas pessoas sucumbem, morrem, e alguns encurtam o prazo da sua vida mesmo. Morrem de tristeza, se envenenam com as próprias lágrimas. Até quando? Pergunta ele a Deus. Aí outra autopiedade, olha o verso 10. Esmigalham-se-me os ossos. O cara está andou tanto que foi para o sul, longe a beça. Viu cabras montezinhas lá no sul, no deserto Negueb. Não tinha osso nenhum esmigalhado em lugar nenhum, é tudo construção mental. Psicologicamente falando, ele já não tinha mais nem osso, ele tinha virado um molusco. Mas ele diz: os meus ossos estão esmigalhados, ó Senhor. Não foram as quedas lá do norte, nas catadupas do Jordão tampouco, que fizeram nada. Tudo só na cabeça, na mente, no coração. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Ah, cara, cresce, meu filho. Pelo amor de Deus, se eu fosse morrer de insulto, vocês tinham me sepultado há não sei quanto tempo atrás, e eu teria sido sepultado sozinho, só com a minha mulher, meus filhos e alguns amigos, porque houve um tempo tão brabo, que eu me lembro de um dia que eu estava chegando dos Estados Unidos ou da Europa, no auge daquela confusão em 1998, aí encontrei um amigo de infância mesmo,
que tinha andado muito comigo. Eu tenho muito carinho por ele até hoje. Nós somos amigos porque eu decidi que nós seríamos amigos. Não teve nada a ver com ele, só teve a ver comigo. Porque eu não largo as pessoas só porque elas são idiotas pelo caminho. Se é idiota, é mais uma razão para eu tentar dizer: vamos lá, meu amigo, querido, amado. Vamos juntos. Mas eu me lembro que eu cheguei no Galeão, ele estava esperando alguém, aí ele começou a chorar, sabe, uma multidão. Devia ter assim umas 60, 70 pessoas esperando gente, num tempo em que todo mundo, absolutamente todo mundo me conhecia, porque eu vivia na mídia de manhã, de tarde, de noite, por boas razões a vida inteira, e agora por razões negativas, mas todo mundo conhecia. Aí quando eu ouço aquele grito, Caio, eu olhei, as lágrimas assim, meu amigo, por que você ainda volta para o Brasil? Aí ele me sugeriu pegar o caminho de Angola. Vai para Moçambique, vai para algum país da África, porque aqui no Brasil nunca mais vai ter lugar para você, meu irmão. Eu falei: ô meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, você vai ficar velho para me ver atravessar esse negócio todinho e vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ver. Está proibido de morrer. Eu quero você vivíssimo. Faz uns 6 meses a gente jantou juntos e falou: Caio, era mesmo, né? Ó, você aí, eu digo: você não viu nada ainda, cara. Eu só estou esquentando. Vive mais, que você vai ver. Porque eu ainda estou taxiando. O que vem pela frente você nem imagina. Se o passado foi bom para quem tem essa memória, porque eu não vivo de nenhuma memória do passado. Eu vivo da alegria desse dia chamado hoje e da certeza absoluta da fidelidade de Deus, que não vai repetir as mesmas coisas, porque Ele é um Deus criativo. O que Ele está fazendo é incomparável. O que Ele vai fazer ninguém pode imaginar. Mas está o cara aqui, tadinho, esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: cadê o Deus do Caio? Tantos anos, aí vem, eu digo: esse é problema de vocês, o meu Deus não mudou em nada, está aqui, ó, inteirinho, melhorou em mim, aumentou em mim, cresceu em mim, eu cresci nele. A única diferença é que os olhos de vocês mudaram, mas só eu sei como Deus se dilata em mim todo dia, aumenta, cresce, a minha mente se desenvolve, minhas certezas se tornam concretas e minhas raízes vão muito profundas para além da crosta, para o magma mais profundo da graça de Deus, de onde eu tiro a seiva do meu alimento e do fogo ardente que me queima o coração todos os dias. Enquanto me dizem: o teu Deus onde está? Aí outra vez, o cara, ao invés de terminar o salmo, ele continua: por que estás abatido, ó minha alma? Porque você é um idiota. Por que te perturbas dentro de mim? Porque você não se dá paz. É só por isso. A multidão dos teus inimigos não é nada. O teu pior diabo és tu. A imagem que você construiu de você, a projeção, é o culto ao seu holograma, a sua persona,
as imagens da sua projeção, você morre de você mesmo. Porque te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Cara, começa agora. Pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Graças a Deus acabou o salmo. Graças a Deus, porque isso poderia ter virado o Salmo 119 e aí esse cara ia morrer seco assim, ó. Guardem para sempre isso. Certas orações precisam acabar nas nossas vidas. Não é toda oração que a gente tem que orar. Tem oração que a gente não precisa nem começar, porque Jesus já disse que não é para começar. Vosso Pai Celeste sabe. É tudo que eu preciso. As pessoas me perguntam se eu intercedo muito por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Eu oro por pessoas que me pedem. Mas, sinceramente, se vocês conversassem com a minha mulher ou com os meus filhos e perguntassem quantas vezes eles me viram pedindo a Deus alguma coisa, ó Senhor, dá-me isto, dá-me aquilo outro, indicando e apontando, eles vão dizer: papai? Não, nunca. Nunca vi meu pai pedir nada, ele só agradece. Não tem um pedido, não tem um inimigo, não tem nem adversário. Até o diabo ele não leva a sério. Eu trato o diabo assim, com aquele desprezo da cruz. Aí você diz: isso aí é heresia. Não, você que não conhece o Evangelho. Porque se você lê em Colossenses no capítulo 2, você vê Paulo dizendo que Cristo Jesus levou todas essas coisas, encravou, rasgou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de acusações e de ordenanças e de incoerências que eram jogadas na nossa cara. Está em Colossenses 2, leia, guarde para sempre. Rasgou inteiramente, encravou na cruz, tendo exposto os principados e potestades ao desprezo, triunfou sobre eles na cruz. Eu vivo isso aqui. O diabo não tem nem mais paciência para correr atrás de mim, porque eu não olho para trás. Pode fazer a careta que queira, eu também não dou a mínima. Ele nunca me ouviu ofendê-lo. Não tem nem isso para falar de mim. O Caio me ofendeu, porque eu expulso o demônio assim na mão boa. Porque tem gente que para expulsar um demônio bate o pé, desgraçado, miserável, mas queimar no inferno. Comigo eles vão embora sem nada. E faz tempo que eu faço isso. Tempos. Às vezes eu não digo nada, eu só olho com amor. Com amor por aquele ser humanozinho que está todo destruído ali. E eu digo: Senhor, me enche do teu amor para eu olhar essa pessoa. Quantas vezes eu já ouvi os espíritos malignos nas pessoas dizerem: não olha para ele com esse amor horroroso, insuportável. Não olha assim, porque eu não estou aguentando. Grita. Eu já vi diabo pedindo para eu gritar: manda sair. E eu amando, olhando, quietinho. Me lembro de uma senhora que tinha 1,80 m,
pegou uma faca dessas imensas e veio correndo para cima de mim, doida que eu gritasse, pulasse. Eu não falei nada. Botou a faca na minha cara e eu fiquei olhando dentro dos olhos dela, cheio de amor. Não me movi para lugar nenhum. Aí ela foi ficando assim, aí eu falei, me dá essa faca aqui. Tirei, não fiz força, guardei. Se eu não vou aguentar, vou sair. Falei, eu não devia ter entrado. Vai. Você já leu a epístola de Judas? Não Iscariotes, o irmão de Jesus. Está lá no fim do Novo Testamento. Tem uma alusão a um texto, no verso 9, eu creio, do capítulo único da epístola, que diz o seguinte: porque o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, não ousou dizer contra Satanás juízo infamatório. Isso é coisa muito séria. Não teve bate-boca. Desgraçado, vamos ver quem é que tem maior, quem é que pode mais. Mostra a tua espada que eu mostro a minha. Nada, não falou nada. Não ousou dizer contra Satanás juízo infamatório, antes disse: que o Senhor te repreenda, Satanás. Você lê a mesma coisa em Zacarias, no capítulo 3, naquele julgamento, naquela construção de natureza arquetípica do sumo sacerdote Josué, todo manchado, mostrando o estado em que a espiritualidade de Israel estava, o sumo sacerdote todo andrajoso, maculado. E Satanás é uma das poucas vezes em que o Velho Testamento menciona Satanás, não de maneira impessoal, porque na maioria das vezes, quando se fala em Satanás no Velho Testamento, se está falando apenas e usando um verbo de natureza impessoal para designar qualquer tipo de adversidade, de tribulação, de contenção, de situação de antagonismo, mas não necessariamente de uma pessoa. Em Zacarias 3 é uma pessoa, e é uma pessoa que acusa o sumo sacerdote Josué. E aí diz: o anjo do Senhor todavia estava ali presente. Anjo com A maiúsculo. Toda vez que o Velho Testamento apresenta esse anjo com A maiúsculo, que é diferente dos outros anjos, porque os outros, quando tentam adorá-los, impressionados, eles botam em pé, dizem: a mim não, eu sou criatura, conservo teu, adoro a Deus, a mim não. Mas esse anjo com A maiúsculo aceita adoração, aceita ser chamado de Senhor, de Deus, porque ele é o Cristo eterno antes de Jesus. Jesus tem 2000 anos de história encarnada, física no planeta Terra. Agora o Cristo é eterno. E foi imolado desde antes da fundação do mundo. Em Jesus ele se encarnou para os nossos sentidos, história e percepção. Mas ele não foi inventado quando Jesus nasceu. Ele sempre foi, nunca não foi. Ele é Deus de Deus, primogênito de toda a criação. Nele tudo subsiste, nele são todas as coisas. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Aí diz lá Zacarias no capítulo 3 que o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor olhou para Satanás, acusando o sumo sacerdote Josué, e disse: cala-te, porque eu escolhi esse homem e o tirei como um tição, como aquela madeira preta queimada no fogo que virou carvão. Eu o tirei como um tição do fogo e o elegi, o escolhi.
E não tem ninguém que vá dizer outra coisa a respeito dele, porque ele está justificado. Então, gente, nem com o diabo eu tenho prosa, jamais tive. Outro dia eu publiquei, semana retrasada, de uma pastora na internet, dizendo que tem altos papos com o diabo. Vocês viram isso? Eu não sei se vocês viram isso, alguém viu isso? É sinal de que vocês não estão vendo o meu Instagram. Porque eu publiquei um negócio patético. A pastora dizendo que ela dialoga com o diabo, quando ela perde alguma coisa, ela vai tomar satisfação. Por que tu tiraste de mim, Satanás? Vai brigar. Não pode, porque eu não posso perder. Não fica atrapalhando a minha vida. Aí ela vai discutir com Satanás. Eu digo, é por isso que está todo mundo assim. É por isso que essa coisa amorfa, que vocês ainda chamam de igreja, ficou desse jeito. É um pessoal que já começa o culto dizendo, Satanás é o primeiro nome. Eu te repreendo, Satanás. Diz, obrigado por me lembrar. Eu já estava aqui mesmo, cheguei antes de vocês. Estou soltíssimo aqui. Agora, Satanás, meu Deus, vai ficar rouco se ele tentar falar comigo, porque eu não tenho, nem ouço, não olho para trás, não dou a mínima, não tenho papo com ele. Meu assunto é Jesus. E tem certas orações que já nasceram mortas na minha vida. Eu jamais as fiz, nem as farei, nem as repetirei. Agora veja aqui, quanta chance esse cara teve de parar esse salmo e não parou. Aí ele vem toda hora e retoma, minha alma tem sede de Deus. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Que é isso, cara? Você se ausentou de Deus? Você teve a sensação pífia, porque você é um idiotado, de que Deus tinha ido a algum lugar, mas foi você que obturou os seus sentidos, que embotou os seus significados, que matou a sua cognição espiritual. Tudo só teve a ver com ele, nada teve a ver com Deus, o tempo todo. Como na maioria das vezes, as nossas orações só têm a ver com a gente. Crises de ego, crises de capricho, obrigações que disseram que Deus tinha para com você, promessas mentirosas que fizeram a você e você vive delas, frustradíssima, frustradíssimo, demandando de Deus o que a gente não deve demandar de ninguém e de Deus nada. Jesus diz em Mateus do capítulo 6, não andeis ansiosos de salmo nenhum, de coisa nenhuma. Vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas necessidades secundárias, paralelas, vos serão acrescentadas. Não precisa nem falar sobre isso, nem pedir a respeito disso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não peço o pão de amanhã, nem de depois de amanhã, nem fico me lembrando da padaria que eu tive há 10 anos atrás, de nada. Paulo diz, tendo que comer e beber, estejamos contentes. O vosso Pai Celeste sabe, e eu me contento e me satisfaço nele. E esse Salmo 42 está aqui para a gente aprender a como não fazer uma oração. Como parar logo. Ter sede de Deus, você até às vezes tem. Mas quando tiver, fique sabendo, não foi Deus que faltou. Foi a tua alma que te enganou.
Como disse o Abraham Lincoln, presidente americano, quando alguém uma vez chegou para ele e falou: "Ô presidente, que bom que Deus está, que o senhor está ao lado de Deus." Aí ele disse: "Eu ficar ao lado de Deus me interessa muito pouco, a única coisa que me interessa é que Deus está do meu lado." E Ele está do teu lado. Pare certas orações, porque enquanto você orar certas orações, a sua infelicidade vai se prolongar indefinidamente, porque o justo viverá pela fé. Não é por emoções, por sensações, é por confiança absoluta. Eu sei quem Ele é. Ele é o meu pastor e nada me falta. Mesmo quando aparentemente eu não tenho nada, eu sei que nada me faltará, como não faltou até o dia de hoje. E eu não digo isso da boca para fora. Faz 51 anos que eu vivo essa experiência todo dia. A Adriana, minha mulher, às vezes fica chocada até. Porque a gente tem despesas, como todo mundo tem. Mas eu nunca tive uma poupança, eu nunca tive nada. Nunca tive um dinheiro guardado para o dia de amanhã. Aí ela diz: "E amanhã a gente tem isso, isso." Eu digo: "Dorme em paz, meu amor. Quando o dia nascer, a provisão virá. E antes do sol se pôr, ela não faltará." Eu estou te dizendo, com base em toda a fidelidade de Deus na minha vida, esses anos todos, Ele continua bancando todo dia. Nunca faltou nem faltará. E tem certas orações que eu nunca fiz, estou aqui para dizer: não aprenda a fazê-las, para não ficar doente das orações que você venha a praticar. Tem certas orações que adoecem a mente, quando elas entram em estado recorrente, e você começa a beber as lágrimas da sua própria frustração. Acabou o salmo, graças a Deus. Em nome de Jesus. Acabou. Eu quero te agradecer, Jesus, porque está consumado, porque está feito, porque Tu fizeste. Eu não vejo, eu não sei, mas eu sei que Tu fizeste, eu sei que Tu sabes, eu sei que Tu não faltas. E mesmo quando eu estou só, eu sou mais do que o mundo inteiro. O mundo é minoria quando eu ando cheio dessa confiança, dessa certeza, dessa paz, dessa entrega, desse descanso e da alegria desse amor que provê. E eu te agradeço, porque Tu não disseste: aonde houver 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 reunidos em Meu nome, eu ali estou no meio deles. Tu até exageraste quando disseste: onde houver 2 ou 3 em amor, em harmonia, eu ali estou. Porque Tu mesmo disseste: nem 2, nem 3. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação de todas as eras. Isso não falha, isso não falta. Quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou me sentindo mal, quando eu tenho, quando eu não tenho. Quando eu tenho, foi porque Tu me deste. Quando eu não tenho, é porque Tu ainda não trouxeste. Eu apenas não vi.
mas já está tudo em estado de provisão definitiva, pela tua graça, pela tua misericórdia. E eu sei que o meu Pai Celeste sabe, me ama e cuida de mim, não porque eu seja bom, porque quando eu estou bem, tu não aumentas, e quando eu estou mal, tu não te apequenas. E porque apesar de eu ser quem eu sou, tu sempre continuas a seres quem tu és. Em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Beijos para todos vocês e muito obrigado.